Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar aí daqui a pouquinho a nossa live com o nosso grande parceiro Wagner. Esperar o pessoal começar a entrar. Ele também já deve estar chegando por aí. Alguns de vocês já conhecem o Wagner, alguns de vocês vão conhecer hoje, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu já vi que ele entrou aí e tá daqui a pouquinho entrando ao vivo com vocês. A gente vai fazer um teste já já. Eu vou fazer uma solicitação para ele. Aqui, ó, ele já até me enviou a solicitação. Vamos esperar. Tendo um papo. Enquanto vocês vão me falando se tá tudo bem aí, o som, se tá tudo certo. Na hora que ele entrar também. Ó, o cara aí. Ó, o cara aí, digo eu. Responsa, bicho. Até parece. Até parece. Eu fico mais nervoso ainda, você é doido. Até parece, vai, André. Que isso? Ó, fiz até uma homenagem pra você aí, ó. Ah, tá vendo? Ó, que sacanagem. Ó, que legal. Vamos ver se vai aparecer, vai aparecer. Apareceu. Olha, depois você me ensina como você fez isso aí. Não, foi a Jane. A Jane recortou. Imprimiu, recortou, colou um durex aqui atrás e beleza. Ah, que legal. Ó, que legal. Que legal, muito E aí, legal. tudo certo? Tudo bem, e você? Muito Tudo obrigado excelente. pelo convite, hein? Que isso, cara, você é gente boa demais. Imagina. Vou aproveitar e vou até contar como foi que a gente teve o nosso primeiro contato, como a gente se conheceu aí. Sim, sim. Que foi no INAT, né, no Congresso de Natação Infantil, Isso. lá da Sandra, que também é super parceira nossa. E tava eu e minha equipe lá, e a gente assistiu uma palestra tua com uma panelinha na mão. Isso. E aquilo deixou Essa panelinha tem história. Eu imagino. E aquela panelinha no congresso deixou a gente bem encantado, assim, né? A gente falou, meu, que cara diferenciado, né? A gente precisa levar ele pra Mogi. E eu falei, mas eu não sei, a gente não sabia qual que era o acesso, né? Como chegar até o Wagner. Imagina. Aí eu falei, eu vou chamar a Sandra, vou bater um papo com a Sandra e vou falar com ela pra ver o que rola pra chegar até o Wagner. Ela falou, ó, Imagina. entra em contato com o cara. E aí eu liguei e você, sem nem, acho que, na verdade a gente se falou, eu tava entrando para dar aula na faculdade. Eu falei, olha, eu sou o André, dou aula aqui na faculdade, sou presidente de uma ONG aqui em Mogi. E a gente assistiu tua palestra lá no congresso e a gente ficou encantado e queria te convidar para participar do evento aqui em Mogi. E na mesma hora você falou, cara, eu topo, pode contar comigo e vai ser sensacional e vai ser muito legal. E aí eu falei, caramba, você foi o primeiro palestrante que a gente chamou pro congresso. Imediatamente você já deu o retorno pra gente. E a hora que eu falei isso pra galera da equipe, todo mundo ficou super feliz. O pessoal da ONG curtiu muito. E aí eu falei, beleza, vamos ver como que vai ser a palestra dele no congresso. E, cara, todo mundo é só elogios, né? Que legal. Só palestra é sensacional. Que legal. Eu que fico muito feliz assim de levar a antroposofia. Eu só queria fazer um breve, pequeno hiato entre a gente, porque... Se apresenta, aproveita e já se apresenta. Quem é você, o que Tá você bom. faz e já Eu sou Wagner, sou pediatra, já sou formado como médico há 25 anos, me formei pela PUC de São Paulo, até brinco que eu sou filho da PUC, né? Depois eu fiz 2 anos de residência de pediatria em 96, 97, no Hospital Infantil Darcy Vargas, e fiz uma subespecialização de UTI pediátrica, que eu adoro, urgência e emergência. E desde quando eu entrei, eu queria fazer pediatria, né? Então é um mundo da medicina que me encanta muito. E fui clinicar, né? Por muita insistência de um amigo meu, Marcos Puri, eu não queria fazer consultório, por muita insistência dele. E bom, comecei a fazer consultório, gostei da brincadeira, e nessa do consultório foram vários fatores, que vai ser um dos seus questionamentos, o que me levou à antroposofia, né? Na verdade, foram um fator meu, que eu tratava uma gastrite de uma forma homeopática, não, alopática, 1 ano e meio, nada resolvia, e o Marcos já estava na antroposofia, Wagner, toma esses 3 remédios antroposóficos e faz essa dieta durante 30 dias,
Eu não acreditava nada nesse negócio de gotinha, bolinha, para mim isso era balela, mas falei assim, é o Marcos que está falando, é uma referência para mim, quem sou eu, né? Aí eu comecei a tratar, André, de 1 ano e meio que eu tratava com alopatia, a coisa virou em 15 dias. Falei, meu, o que é isso? Tem um caroço Alguma nesse angu, coisa tem aí. vou fazer esse curso, comecei a fazer o curso, e aí o que eu me encontrei, porque o que também me incomodava é as crianças que eu cuidava de uma forma alopática tomarem muito remédio e ter que repetir. Falei, medicina não é só isso, e as respostas foram encontradas dentro da antroposofia. Só um hiato que eu te falar, assim, como é que o meu encontro com você, o meu encontro com a Sandra, foi através de uma pessoa muito especial, que eu até me fico emocionado, que é a Audrey, né? A Audrey Pellegrini, ela ia fazer uma palestra no INAT, uma palestra fantástica. Ela até me pediu, eu vi os slides dela, eu falei assim, Audrey, sua palestra não tem que tirar nem pôr, tá fantástica, né? E infelizmente eu vou xingar muito quando eu for lá para cima, porque ela nos deixou assim de uma forma muito abrupta, não foi pelo Covid, ela já tinha uma doença de base, e a gente sentiu muito, e eu agradeço a todas as pessoas que eu pedi para a gente orar por ela, né, naquele domingo fatídico, né, durante 3 dias, e eu espero que você foi uma delas, né, o pessoal de Goiânia, eu pedi para a professora Fábia, o tio Kio, para o professor Jeff lá em Manaus, para a professora Rose, enfim, pedi para um monte de gente do Brasil inteiro que eu tinha o WhatsApp para rezar por ela. E eu tive uma resposta muito legal, não é para mim, mas para a Audrey, né? Porque através da Audrey eu conheci a Sandra e através da Sandra eu conheci esse mundo fantástico de vocês, que são os educadores físicos voltados para a natação infantil. Por isso que eu abracei a causa e é o que eu sempre falo, assim, quando eu fui fazer o primeiro congresso em 2015, fui fazer um congresso, né? Beleza. 2017, quando ela me chamou de novo, eu falei assim, começou a cair uma certa ficha, sabe? Mas em 2018 a ficha caiu mesmo, porque eu vi que eram pessoas que estavam muito, mas muito afins de aprender, né? Muito ávidos no aprender do desenvolvimento da criança, não só da parte física, né? Mas da alma. E para mim uma coisa tão arroz com feijão, e para vocês encantou bastante, eu me via quando comecei fazendo antroposofia, né? O quanto isso me encantou, eu pude levar para vocês, e vocês se encantam com isso, e eu fico maravilhado da antroposofia ter mais um campo de sair. Então, por isso que eu abracei essa causa, onde me falam, não, eu vou, dou um jeito, eu vou, mas é só para levar a antroposofia mesmo. Essa é a minha felicidade, sabe, André? Por Não, isso e que... essa sua felicidade você consegue transparecer na sua fala, no seu comportamento. Aí, é isso aí. Tá aqui o meu, ó. O meu tá aqui. Eu vou colocar o meu, eu vou colocar o meu no copo, então, ó, pra ficar Então, feliz. isso. E você transparece isso na sua fala, no seu comportamento, né? Você é um cara super simpático, super do bem. E na tua palestra, né? O que você leva de conhecimento para todo mundo é fantástico. Então, conta pra gente, de uma maneira bem resumida, assim, o que é a antroposofia? Então, antroposofia, na verdade, algo que, eu falo algo que ele amplia o conhecimento de várias ciências, né? Ciências econômicas, ciências médicas, ciências da história, ciências sociais, tudo. O Steiner, ele faleceu em 1925, e o que a gente vê, ele amplia esse nosso conhecimento. Na verdade, dentro da antroposofia, dentro da medicina antroposófica, até falo que é uma medicina que engloba não só o físico, mas espírito e alma. É o ser humano por completo. Não é só o físico, né? Que a alopatia é só o físico. E, na verdade, até brinco assim que antes da antroposofia, André, eu via e não enxergava. Eu escutava e não ouvia. E com a antroposofia eu comecei a ver e a enxergar, a escutar e ouvir. Então, não é uma filosofia, não é uma medicina alternativa, a gente não está alternando uma coisa por outra. A gente está complementando, uma complementação, e talvez até com uma outra visão, uma visão até às vezes um pouco mais
esotérica com um fundamento muito grande dentro dos ensinamentos do Rudolf Steiner, né? Que passou para a gente. Então, assim, é algo muito complexo. Às vezes, no grupo de estudo, a gente fica um parágrafo estudando 1 hora e a gente vê que o que ele quis dizer com isso, sabe? E a gente sabe que a gente tem que ir dormir, fazer aquela digestão, estudar, aquela coisa que eu sempre falo, ó, engole, 1 hora a ficha cai, e cai mesmo. Tanto é que coisas que eu estudei em 2008, eu falo para você, as fichas começaram a cair em 2014, 2015, 2017, 2018. Quer dizer, tudo aquele sedimento ficou ali, deixei guardadinho e as respostas foram vindo. E a coisa foi acontecendo. E também, assim, não adianta só, acho que você, mais do que ninguém, a gente sabe que você tem que ter um conhecimento técnico da coisa, né? Você tem que ter uma vivência, e essa vivência, para mim, tem que ser verdadeira. Eu acho não, certeza, quando eu vejo você, assim, nos seus posts, você com as crianças, nossa, eu acho assim, pô, o André é um cara engajado naquilo que faz. Ele tem amor no que faz, né? Até o grupo fazer o bem, eu falei, nossa senhora, eu falei assim, perto do que eles fazem, eu sou um grãozinho de areia, né? Eu falei, nossa senhora, é maravilhoso o engajamento, a vivência, o conhecimento, e é o que eu falo, a vivência é muito importante desde que você tenha uma bagagem, né? Aí tudo se torna verdadeiro. Não sei se você pensa assim, mais ou menos, Sim, André. sim, e eu acho que Né? quando a gente fundou a ONG foi com esse propósito mesmo, né? De também trazer para perto da gente as pessoas que poderiam agregar e Sim, lógico que a gente sabe que organizar falando especificamente do congresso, né? Quando a gente organizou o congresso, a gente tinha que pensar de maneira técnica, de sim, maneira financeira, econômica, claro. mas a gente também queria que as pessoas que estivessem dentro do Congresso acreditassem como a gente acredita, né? E Sim, você foi uma das pessoas que abraçou essa causa junto com a gente, tá sempre nos acompanhando. Eu acho super bacana quando e eu posso falar isso porque a gente agora é parceiro, é amigo. Você isso. me manda um WhatsApp falando, André, tá tudo bem? Como tá você, sua esposa, sua É, filha? é, Estão em casa, estão na quarentena? Isso são poucas pessoas que conquistam, e isso hum, só acontece quando a gente cria essa relação de uma pessoa que acredita como a gente acredita, faz o bem como a sim, gente pensa em fazer o bem, né? E eu sim, acho que isso é fantástico para a nossa relação. Muita sim, gente que está entrando aí, a galera do grupo tá toda aí, a Ana Maria da MGB tá aí, enfim. E muitas pessoas que também acreditam naquilo que a gente acredita, né? E eu sim, acho que esse é o caminho inicial. Só que você traçou um caminho inicial que foi escolher a pediatria. sim. Por que esse caminho, se a gente, na área da medicina, vocês têm uma sei lá, Infinidade. infinidade de caminhos Não? para se seguir, né? E por Eu que acho que escolher a pediatria? tem toda uma história de vida, né? Talvez essa história de vida que eu venho, essa minha biografia me levou para a pediatria. Eu acho que desde pequeno, talvez é uma coisa meio kármica, até uma bagagem de outras. Assim, eu quero tratar de criança. É engraçado, não me pergunte por quê. Eu queria tratar de criança, e tanto é, André, que quando eu entrei na faculdade, era uma classe de 100 alunos, né? Tinha muitas meninas que queriam fazer pediatria, é natural isso. Mas eu era o único homem que queria fazer pediatria e tomei muito trote por causa disso, né? Dos veteranos, que é engraçado, mas assim. E no sexto ano, o meu chapa lá, o Ronaldo, meu sócio, ele fez todo um currículo, a faculdade inteira, para ser o quê? Para ser cirurgião. E o primeiro estágio dele foi em neonatologia. Ele ficou apaixonado, apaixonado. E hoje em dia, ele é um baita de um neonatologista. Ele também está na antroposofia junto comigo. Ele é um baita de um neonatologista. Quer dizer, assim, são caminhos, né? O meu era desde pequeno. O do Ronaldo foi assim, de repente. E para mim é tão natural. Às vezes as mães perguntam às pessoas, mas como você trata uma criança que não fala? É, como você vê isso? É a experiência. Eu até brinco que você tem uma parte
teórica durante a faculdade, mas a parte prática vem durante a residência. E, e dentro da pediatria, o que me abriu mais os olhos, abriu a alma, o coração, foi a antroposofia. E justamente naquele dia que você me fez o convite, há um pouco tempo atrás, eu já estava no home care, né, na Pronep, cuidando de crianças com necessidades especiais. Eu falei, meu, que coincidência isso, não sei se você lembra disso. Lembro. Eu falei isso para você. Eu falei, meu, tudo se encaixa. Eu falei assim, e foi muito legal eu entrar nesse mundo, porque assim, na UTI, vou nas crianças, eu estou dentro da UTI lá, por exemplo, no Pedreiro, onde eu trabalhava, eram 12 leitos, né? Eram 6 leitos de UTI e 6 de semi-intensiva, que a gente tomava conta. Só que a semi-intensiva eram pacientes crônicos que já estavam estáveis. Eu tinha cuidado dos pacientes mais graves dentro da UTI. E os pacientes que ficavam na semi, basicamente, eram pacientes que eram de home care. E quando eu entrei nesse mundo, foi... Ainda bem que eu tive a antroposofia, porque eu pude olhar a mãe com outros olhos, a família com outros olhos. Porque dentro da pediatria, dentro do olhar antroposófico, o equilíbrio da criança, a salutogênese da criança, depende muito do estado de alma da mãe. Por isso que eu tento, na medida do possível, quando eu olho uma criança, seja ela qualquer, eu sempre olho para a mãe, se a mãe está bem ou não, né? Se a mãe estiver bem, a criança está bem. Se a mãe não está bem, a criança também não está bem. Tanto é que eu até falo assim, será que esse choro é só da criança ou da mãe também? Entendeu? Então tenho esse olhar. Tanto é que quem não tem esse olhar da antroposofia vai tratar o quê? Só um incômodo da criança. Vai tratar uma cólica, uma erupção dentária e... Nunca pergunta se a mãe está bem. Eu sempre pergunto, você está bem? Porque se ela estiver bem, a criança está bem. Mas eu sei quando a mãe está mentindo. Às vezes ela fala que está bem, mas eu fico insistindo. Foi até engraçado um fato, eu até contei para todo mundo já isso, que a minha sala anterior, as mães subiam uma escada e tinha um corredor. E eu sempre, quando ela curvava, eu sempre olhava para a mãe, para o rosto da mãe e para a criança. E teve uma mãe que eu olhei e falei assim, ela não tá legal. Ela entrou, cumprimentava, né? Um beijinho no rosto, um abraço. E eu falava assim, você tá bem? Tô bem, tá bom. Tentou. Aí eu comecei a perguntar, mas você tá bem mesmo? Não, tá tudo bem. Tá bom. Deu uns 5 minutos para mim, eu joguei as coisas e falei assim, eu tô perguntando se você tá bem. Começou a chorar. Aí fui saber, porque eu tenho que saber se a mãe está bem, principalmente as crianças até os 7 anos, porque isso vai influenciar no estado de alma e no equilíbrio da criança, para ver se a criança está com algum tipo de doença ou não. Se eu vou tratar o quê? Se eu vou tratar um físico ou alma dessa mãe. Às vezes, eu até brinco, às vezes a mãe vem reclamando da criança e quem sai com remedinho é a mãe, não é a criança, né? Porque a criança é o espelho da mãe, né? Eu até brinco assim, se eu tenho uma mãe Dalai Lama, meu filho é um Buda. Se eu tenho uma mãe estressada, meu filho vai viver em curto-circuito, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu dou muita importância para o olhar materno, como a mãe está naquele momento, né? Legal. Então, E aí você... Oi, pode falar, André. Não, pode falar, pode. E aí você, nessa ideia de fazer esses atendimentos com esse outro olhar, nasceu a importância do brincar nessa história toda, não é isso? Isso. Na verdade, André, assim, quando eu fui fazer o congresso em 2017, que a Sandra me chamou, foi no finalzinho de 2016. Vânia, eu queria que você fizesse uma palestra, um mini curso de sistema imunológico e natação. E durante o estudo, eu falei assim, gente, eu fiquei pensando como é que o ser humano adoece, né? Pô, às vezes a criança tá bem, o adulto tá bem, sabe? Aí começa a cair, começaram a cair as fichas, e eu sintetizei em 5 pontos que eu sempre falo em todos os congressos. Quando a gente está doente, a gente está desequilibrado. E o que faz a gente ficar desequilibrado são 5 pontos. 5 pontos. 1 é alimentação, né?
somos o que comemos. Sono. Movimento. O movimento no ser humano, no adulto, aliás, o que a gente está fazendo, tentando fazer em casa, não se ficar sedentário, né, fazer uma atividade física, porque o sedentarismo leva a uma pancada de doenças. O movimento na criança é o brincar. Não existe coisa mais séria para a criança do que brincar. Atitude de alma dos pais e adultos e o medicamento. Eu até, de uma forma bem resumidinha, o que está acontecendo hoje em dia? O adulto não come bem, não dorme bem, não tem vontade de fazer nada, é estressado, então toma um ansiolítico, um antidepressivo, para ver se come melhor, dorme melhor, fica menos estressado e tem vontade de fazer alguma coisa. Mas se eu introjetar dentro de mim, se eu comer melhor, se eu dormir melhor, se eu fazer atividade física e apertar o botãozinho do F, né, que eu falo para todo mundo, né, o botãozinho do F, eu começo a falar muito não para os outros e sim para mim. Eu começo a me dar uma certa liberdade. Porque quando a gente fala muito sim para os outros e não para a gente se poda muito. Isso é um fator de estresse. Para a gente usar o menos de medicamento possível. E dentro desses 5 pontos, o movimento na criança é o brincar. Eu até falo assim, não existe coisa mais séria para a criança do que brincar. Eu até cito um exemplo, André, numa das minhas consultas, há muito tempo atrás, veio uma criança de uma categoria AAA, sabe? Né? Fora da nossa realidade, bom, enfim. E eu notava que essa criança tinha um olhar muito pálido, uma pele muito pálida, um olhar muito cansado, uma face de extenuado mesmo, uma face até meio desvitalizado. E eu fui perguntar para a mãe assim, fui ver o ritmo dessa criança, não falo rotina, mas o ritmo. O ritmo é uma coisa muito importante. E eu vi que essa criança não brincava, toda tarde ela ia, depois da escola, passear com a mãe no shopping. Eu até perguntei assim, quando que essa criança brinca? Que para muitos adultos parece uma pergunta muito besta, muito banal. O que está acontecendo hoje em dia é que muitos pais querem que a criança seja muito neurosensorial, né? Então faz trocentas atividades durante a semana e não tem espaço para brincar. Nas escolas, os intervalos são menores, não tem mais tanto tempo para as crianças se interagirem, né? Então assim, se a gente vê que a criança que brinca, né, de uma forma bem simplória, ela vai exercer a sua profissão ou a sua atividade na vida adulta como uma verdadeira brincadeira, vai ter muito prazer. E o Steiner fala que as brincadeiras são muito importantes para o ser humano adulto, servir à humanidade de uma forma muito mais feliz, alegre e plena. Então, assim, é lógico que a gente tem que dar importância para o brincar. E esse brincar, hoje em dia, existe alguns paradigmas que, assim, na época do Steiner, era 1925, 1910, né? E eu lembro no congresso de 2018, eu choquei todo mundo, porque tem o livro da doutora Michaela Gockler, que é uma das papisas da medicina antroposófica. E ela só recomenda a natação para crianças com necessidades especiais, né? A partir dos 2 meses. Crianças normais, entre aspas, não teria muita utilidade. Isso porque o Steiner talvez nunca tenha dito em relação a isso, mas assim, é que o brincar naquela época, André, eram campos, eram espaços amplos, né? Hoje em dia as pessoas são confinadas. E numa das conversas que eu tive com o Marcos no consultório, eu falei, Marcos, pô, Wagner, eu estou muito feliz que está engajado com o pessoal da natação infantil e tal. Então, Marcos, aí eu falei esse embate, né? Falei assim, pô, a doutora Micaela falou isso por causa do Stein e tal, tudo. Ele falou uma frase assim que me bateu na alma. Wagner, você tem que ver hoje em dia o que a antroposofia, que foi lá em 1925, né, quando o Steiner faleceu, o que a antroposofia tem que fazer hoje com a modernidade, né?
Então hoje a gente tem a televisão, tem o smartphone, tem o tablet. A gente não pode ser Dom Quixote de La Mancha. Eu acho que a criança vai ter um certo acesso com isso, mas não de uma forma tão exaustiva. Criança que fica muito nesses joguinhos eletrônicos, eu percebo que elas são muito mais agitadas. O brincar, eu falo que não é o brinquedo, é o movimentar. O movimento do corpo. E isso de acordo com a idade da criança, né? Quanto mais, dependendo da faixa etária da criança, a gente vai, né, ver como que a criança está brincando. Isso também é importante. Não é isso? Só um adendo aí, além A de várias chefona. pessoas estarem entrando, a chefona entrou aí, você viu, né? Sandra Rossi Eu vi, acabou de entrar. a Cis Santoro também entrou aí, que eu tenho conversado bastante com ela. A chefona Que entrou aí. A legal. gente estava falando mal dela. Ainda bem que a gente já falou mal dela, não vai E já escutar mesmo. falando. Né? Tá legal, continua aí, E, manda bala. e da onde eu estava mesmo, André? A gente ficou Você estava meio... falando desse processo, da importância do brincar na infância, mas para as pessoas começarem a enxergar o que, que é o brincar, né? Não só Sim. o eletrônico, mas o que, que é o brincar, principalmente o Então, movimento. porque o brincar, dentro do primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, que está se formando todos os órgãos, né, internos da criança, o corpo vital, ele ajuda na formação desses órgãos, e depois dos 7 anos, esse corpo vital vem para o polo cefálico, né, dentro do nosso olhar, e quando ele vem para esse polo cefálico, ele está apto a alfabetizar. Então a criança, dentro desses 7 anos, ela começa o quê? Ela começa a experimentar, a imaginar, a planejar as coisas, uma vivência muito grande interior, primeiro, depois um e o outro, depois um e nós. E esse tipo de brincadeira é muito importante porque isso vai determinar como é que essa criança vai se desenvolver, vai ser as relações dela dentro da adolescência e até na fase adulta. Quando 21 anos, né, já tiver o seu eu já bem encarnadinho lá, que vai começar a atuar no mundo de uma forma mais viva, né? Então, assim, é lógico que o brincar, hoje em dia, com esse, vou dar um parênteses, com esse confinamento, os pais que estão brincando muito com as crianças dentro de casa, mas brincar mesmo, eu acho que vai ser um adulto mais feliz, né? Apesar da época ser um pouquinho mais triste. Mas assim, a criança que não brinca, eu acho que... certeza que talvez seja um adulto muito mais doente, muito mais frustrado nas suas decisões. Então, assim, esse mundo que ela vai vivenciar de uma maneira até de fantasia mesmo, porque assim, por que o brincar é tão importante? Dentro desse olhar, é assim, existe uma coisa que quando a gente vem para essa terra, a gente traz uma fantasia, e essa fantasia é cósmica. Eu falo que isso é muito sagrado. Isso vai manifestar como a criança vai brincar. Não é tão simples ver como a criança vai brincar. Isso também tem um fator cultural. Nem um pai, nem uma mãe, nem um professor ensina. A criança brinca do jeito dela. Eu falo, até eu dou um exemplo assim, a criança pequena, quando você dá um presente, ela rasga o papel e a pessoa quer que ela pegue o presente, ela quer o papel, porque ela quer experimentar, ela quer escutar aquele barulho, ela quer pegar aquela textura, né? Então ela vai experimentando tudo isso daí, vai engajando tudo nessa vivência, principalmente até os 3 primeiros anos, né? Os 3 primeiros anos, tudo que ela experimenta é uma percepção interior. E dentro dessa fantasia cósmica, o que ela vai fazer? É a criatividade. Essa criatividade, né, da criança do brincar, isso leva o quê? A inteligência. Não digo só a inteligência de aprender as coisas, mas uma inteligência até emocional de lidar com a vida, sabe? Eu lembro que meus pais também não tinham muito recursos quando eu era pequeno, mas pô, eles me deixavam brincar, eu e meu irmão. E talvez eu até falo que
nessa loucura que a gente está, eu até fiquei me pensando assim, pô, eu vou para um hospital que está cheio de Covid, a Covid está matando mesmo, mas você está tranquilo. Será que não veio de lá essa tranquilidade? Então, porque assim, a gente só tem. É tão importante se brincar nos 3 primeiros anos, André, porque a gente não tem noção disso. Porque a primeira memória a gente só vai ter em torno de 2 anos e 4, 2 anos e 6. Porque é a fase da birra, lembra que eu falo para vocês que é a fase da teimosia, de um ponto de vista de alma que está acontecendo na criança, do ponto de vista físico, a gente vai começar a ter a primeira memória, por quê? Porque o sistema nervoso, os neurônios começam a amadurecer muito rápido, muito rápido. Tanto é que se você tentar lembrar da sua primeira memória, vai ser em torno de 2 anos e 4, 2 anos e 6. E existe uma coisa espiritual que a criança fica muito rebelde, lógico que a criança precisa de limite, mas existe uma coisa que a criança está perdendo contato com o mundo lá de cima. E o mundo lá de cima é muito bacana. E a gente só fica dando porrada na criança, né? Lógico que assim, existe uma coisa do limite, que a criança pede limite, precisa de contenção, isso é importante. Né? Uma criança mal educada é uma criança sem limites. Mas a gente saber entender também, abarcar essa criança que ela está perdendo esse contato com o mundo espiritual, que é muito ruim. E se a gente tiver esse olhar, essa sensibilidade, a gente compreende mais essa criança, né? E essa vai tendo essa percepção interior de experimentar essas coisas todas. Lembra? Até brinquei da panela, que a gente coloca a panela de barriga para baixo e começa a bater. Então ela quer ver como é que é o som, quer ver a textura da madeira. As brincadeiras ainda não tem um refinamento, ela vira uma cadeira, aquilo vira uma casa, vira um barco, vira um carro, né? Então eu falo assim, deixa a criança experimentar. Se você mata a criança como essa fantasia cósmica, mata você oferecendo a televisão, o smartphone, o tablet, porque a imagem vem pronta. Ela não tem aquela coisa do fazer o dela, que ela vai usar aquela fantasia. Eu até faço um exemplo bem besta mesmo, assim, se a gente pegar numa classe aí, numa classe assim, de pequenininhos, vamos desenhar a Cinderela. A Cinderela vai ser loirinha de olhos azuis e vestidinho azul. Pô, será que se eu usar a fantasia dessa criança e ela fazer, se essa criança não vai ser, a Cinderela não pode ser uma negra, não pode ser mulata, não pode ser ruiva, não pode ser morena, não pode ser japa, né? Então eu quero que a criança traga isso para a tona. Por isso que é muito importante a gente ter uma parte da antroposofia que, dentro da pedagogia Waldorf, que assim, se vê muito os desenhos da criança, né? Esses desenhos são muito importantes para nós. E é muito, dentro da medicina pedagógica, um curso que eu estava fazendo, às vezes, como eu te falei, que até os 7 anos a criança está formando os órgãos, dependendo do traço que a criança faz, a gente vê que órgão que o corpo vital está atuando. Às vezes faz muito risco, fala assim, poxa, pode ser o rim, pode ser o osso, parece meio fantasioso, meio fantasmagórico, mas quem vive a antroposofia fala assim, nossa, a gente fica até meio assustado, assim, sabe? A gente faz até uma certa reverência. Como o inconsciente está atuando ali. Por isso que todos os desenhos que as crianças fazem, eu marco a data e deixo guardado no prontuário. E eu vejo a idade que a criança estava. Eu deixo sempre guardado. E sempre, para a criança até os 7 anos, eu deixo só giz de cera, nada pontual, tipo uma caneta, um lápis, né? Olha, eu tô falando demais, hein, André? Manda bala, que a gente tá aprendendo, eu tô curtindo demais, cara. Tô aqui, ó, vidrado. Então, E a galera tá todo mundo curtindo, fica em paz. Então, dos 3 até os 5 anos, é assim, é normal, desculpa, do 0 até os 3, é normal a criança ser o quê? Egocêntrica, ela quer tudo para ela, né? Eu até exemplifico assim, olha, o seu filho, dentro da minha consulta, ele vai estar com a visão boa com 5, 6 meses. Mas como você sabe, Wagner, porque ele vai entrar aqui, vai me ver, vai começar a chorar. E esse choro vai até os 3 anos. Não, você está brincando? Vai até os 3 anos. Porque depois dos 3 anos, depois dessa vivência egocêntrica, começo a ter eu
e você, dos 3 até os 5. Então, é eu e você. Então, começa o QT, o amigo virtual, né? Eu falo que é o anjo da guarda. Aquela típica caricatura do Calvin e Haroldo. É um amigo, como se fala? Um Imaginário. amigo imaginário. Isso. E dentro dos 3 até os 5 anos, como é que é a brincadeira da criança? A brincadeira da criança, antigamente, até os 3, era ficar experimentando, né? Agora eu vou começar a imitar. Eu falo que até a imitação sadia dos pais, sabe? Então, às vezes a criança pega o sapato da mamãe, pega a bolsa da mamãe e fala assim, eu vou pro shopping, ou pega o celular, fica imitando ela, ou pega a pasta do papai, vai trabalhar. Isso é muito legal. E eu falo para os pais, não subestime a inteligência da criança. Porque tem aquela fantasia cósmica, tem a criatividade da criança, e essa criatividade também tem muito a ver com uma bagagem, desculpa, eu vou falar, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser acreditar também respeita. Essa bagagem vem de outras vidas que essa criança vai trazer para essa vida terrena que ela está tendo agora. Então, para nós pediatras e para os pedagogos que fazem a pedagogia válida, também é muito importante nesse sentido. Então, eu começo a imitar. Como é que é essa imitação? Por isso que eu falo, não subestimar a inteligência da criança, tá? Então, existe eu e você. Quando existe eu e você, por isso que eu falo para o pai, agora eu existo para ele, como um ser fora dele. Por isso que ele pode ser meu amiguinho. Por isso que agora ele vem, me abraça, me beija, né? Não sei se você... acho que com vocês é um pouco diferente, porque vocês têm uma convivência muito mais... muito mais ativa, né? Às vezes você pega um aluno de vocês 2 ou 3 vezes por semana, vocês ficam 1 hora mais ou menos. É isso, André? Na maioria das vezes, 45 minutos e, por incrível que pareça, uma vez por semana. Na maioria Mas dos assim, casos. mas existe mais contato, né? Sim. Contato direto, né? Então, eu acho que isso acostuma a criança, não assusta tanto igual a figura do E o pediatra, né? ambiente, né? E o ambiente acho que é facilitador para tudo isso, né? A Também. água é fantástica. E uma coisa muito curiosa que eu venho notando há muito tempo, uma pergunta que eu sempre faço para as mamães, se elas fizeram muito ultrassom durante a gestação. A mãe que fez muito ultrassom, se você for ver, eu estava lá quietinho. Aí vem alguém, me assustou, né? Eu tenho notado as mamães que fizeram muito ultrassom, as crianças são mais assustadas, né? E eu tento reverter isso junto com a mãe, através de contos, de fantasia, essas coisas todas, né? Às vezes até com medicamento. Mas eu sempre falo, no segundo filho, não tenta fazer tanto ultrassom, né? Eu tive uma paciente que era médica e... Não, na verdade não era médica. O pai e o sogro eram ginecologistas. Então, todo final de semana fazia um ultrassom, sabe? Eles não sabiam, a criança era bem assustadinha mesmo. Bom, enfim, a gente está até os 5 anos, né? Então, começa a ter eu e você, e depois disso, a panelinha, ela vira. Lembra? Que ela fica imitando a mamãe fazendo bolo, batendo bolo, né? E divide ali, fala, quem quer, né? Isso que é muito legal. E depois dos 5 até os 7, existe um intervalinho, eu falo uma pralaia, uma coisa que a criança fica meio de saco cheio. Eu até aviso as mamães, fica atento que vai acontecer isso. Não vai pensar que seu filho está depressivo, vai levar no psiquiatra, porque hoje em dia qualquer sintoma as mães se assustam. Não, isso é normal da criança, se é normal a gente não precisa tratar. Ele fica meio de saco cheio, mas logo isso é muito passageiro. E aí começa a existir o quê? O eu e o nós. As brincadeiras são muito mais, demoram muito mais para acontecer, elas demoram mais tempo para elaborar a brincadeira do que brincar, né? Às vezes brincar de casinha, planeja onde é as coisas, aí pronto, a papai dá 10 minutos, 15 minutos já encheu o saco, mas assim, demora às vezes 1 hora para planejar a coisa, mas isso faz parte da criança, aquela coisa também, quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, né? É muito nessa faixa etária. Se o professor sabe disso, se o pedagogo, o terapeuta sabe disso, desse desenvolvimento dessa alma, fica muito mais fácil, né?
só um parênteses só, né? Dentro das crianças com necessidades especiais, talvez tem muitas crianças que vão ficar só na primeira fase, de 1 até os 3 anos, a vivência anterior. E pode ser que crianças demorem muito mais tempo para chegar na segunda fase, do eu e você, né? E essas crianças talvez nunca cheguem na fase eu e nós. Agora, tem crianças que vão ficar só eu e nós, né? Por exemplo, aquelas crianças que não se interagem, tem paralisia, porque o cérebro, o sistema nervoso, é um instrumento para manifestação da nossa individualidade. Isso aqui está lesionado, não tem como nossa individualidade, nossa espiritualidade se manifestar. Mas existe um espírito ali. Eu sempre falo para todas as minhas mães do home care, né? Seu filho não é uma carcaça que a gente vai ficando medicamento. Você pode ver que quando chega... Eu tenho um paciente que o Davi, que ele é fantástico, assim, ele é todo... Tem um rosto mal formado e tal, tudo, mas assim, ele já é adolescente, tem 16 anos. Mas eu já cuido dessa criança há 3 anos, né? A mãe fala para ninguém fotografar, nunca pedi para fotografar nem nada. Mas já teve problema de fotografar essa criança e levarem para grupo e a mãe ficar sabendo e ficar extremamente chateada, né? Mas assim, essa criança sabe quando vem gente estranha, a frequência cardíaca dela aumenta, ela começa até a cair a saturação um pouquinho. E às vezes, geralmente assim, como é serviço de home care, às vezes trocam o pessoal da enfermagem, um ou outro folga, né? Quando vem gente estranha, ele fica muito estressado. Ele não se manifesta nada, mas a frequência cardíaca dele aumenta. Isso é muito... A gente precisa ter essa sensibilidade de ver essas crianças, né? E por isso que também nos cuidados especiais a gente tem esse desenvolvimento nessa alma do brincar, né? Só que a gente tem que conhecer. Talvez aqueles casos mais borderline de transtorno do espectro autista, eles vão ter essa fase, né, do 0 até os 3, dos 3 até os 5 e dos 5 até os 7. Talvez demore um pouquinho mais, mas vão chegar, né? Tem alguns que alguns espectros são muito mais profundos, talvez fiquem só na primeira instância da percepção interior. Então a gente, assim, é lógico que a gente tenta hoje em dia rotular para a gente ficar mais fácil de entender e tratar, e de poder ajudar. E também a brincadeira, o brincar, seja um meio muito importante de a gente chegar nessa criança. Não sei se você sente isso, André. Sim, aqui Né? pra gente, cara, bom, um adendo. Você é fantástico. É esse tipo, pra quem tá entrando, a galera que tava inclusive na live da Sandra, saiu da live da Sandra e veio pra cá, pedido da Renata, tá todo mundo aí, o negócio tá bombando. A gente poderia fazer mais 4 lives só pra gente discorrer sobre isso, porque é fantástico. Inclusive, pra mim é uma aula. Você vai falando e eu vou pensando no que tá acontecendo aqui em casa, com a Melina, Claro. né? E aí você legal fala, ela vai no pediatra, toda vez que ela chega no pediatra, ela chora. E aí eu falo, meu, por que será que ela chora no pediatra? E agora uma aula fantástica pra gente entender o porquê isso acontece. Sim. Então é fantástico, tá excelente. Então, por isso assim, eu quero ampliar o conhecimento de vocês. A antroposofia é isso, eu não posso... eu chego a uma fase da vida, André, que é muito legal, que é só depois dos 42 anos, dentro do trabalho biográfico, da vida biográfica, então, tem que começar a devolver para o mundo o que a gente aprendeu. E as minhas palestras foram depois disso, eu achei fantástico, assim. Os encontros de alma, né, da Audi com a Sandra, da Sandra com o pessoal do INAT, dos educadores físicos, com vocês, sabe? Eu até falei ontem com a professora Mendes, lá de Mato Grosso, que assim, eu estava quietinho no meu canto, porque eu não me acho nada, eu sou um pediatra, vou lá, dou a palestra e ponto final. Vocês que me colocam no patamar, não sou nada disso. Não quero essa responsabilidade, não. Aí ela veio, ela falou assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu olhei assim para ela e falei assim, não, acho que ela tá me confundindo, porque japonês é tudo igual, né? Falando, ela deve estar confundindo, não me come. Não, eu quero tirar foto. Mas é comigo mesmo? É com você, doutor Wagner. Sim, mas é meu, então tá bom, vou tirar. E por coincidência, a professora Mendes, Renil Mendes, ela foi professora do filho da minha prima, que mora lá em Mato Grosso do Sul. Então foi muito bacana, assim, teve toda essa...
É Ela tá assim, aí, eu fico. inclusive, mandou um coraçãozinho pra você aí. Então, foi legal que eu fiz a live com ela ontem. Vai ser uma overdose de brincar, né? Foi quinta, sexta e sábado, na manhã tem, né? Mas é muito legal, é um assunto que eu adoro. Eu falo assim, eu tenho um verdadeiro orgasmo quando eu falo isso, entendeu? Então eu adoro falar sobre isso. E se vocês deixarem, eu fico 2, 3 horas falando e E todo mundo aí já saiu fica da live. Até 3 horas parece. ouvindo, a gente fica, e é isso. Nada, nada. Que é o que é legal, assim, justamente o que eu acho que encantou a gente, principalmente no Congresso, e tenho certeza que todo mundo que te ouve se encanta, principalmente pela tua simplicidade em falar, pela sua Uhum, disponibilidade em falar, e principalmente por ser médico. Poucos médicos dão essa liberdade para o profissional ter esse contato, né, o Wagner? E eu acho que sim, o cara que se dispõe a isso para poder falar da sua experiência, contar dos seus casos. E, bom, a gente que te acompanha sabe que quando você vai fazer atendimento home care, você veste a sua roupa do Batman, como eu fiz aqui isso hoje, aqui, ó. e manda bala, sabe? E eu acho que É, é esse o caminho, sabe, Wagner? É isso que encanta a gente com essa sua disponibilidade. Então, isso faz com que a gente aprenda, com que a gente reflita e comece uhum, a entender o outro lado do negócio, né? Você falou no começo, como médico, você foi condicionado a tratar de uma maneira, e aí a sim, antroposofia abriu tua mente para que isso, você olhasse a criança como ela realmente é. E acho que é isso que sim. encanta a gente. Não, eu fico. Assim, eu sou igualzinho a vocês, eu não sou mais do que ninguém. Eu só tenho uma profissão, né? Essa profissão é a medicina, né? De cuidar de crianças, mas é só uma profissão, acho que somos todos iguais. E é lógico, assim, tem médico que você tem que chamar de Vossa Excelência, Vossa Santidade, até respeito, né? Mas até meus pacientes, até meus pais, os pais, eu não deixo ninguém me chamar de senhor e doutor, porque eu não sou velho. Se eu chamo doutor, eu me acho muito velho, eu não sou velho, entendeu? Eu começo por aí. E porque se a gente começa a se tratar por títulos, a gente perde. Eu me coloco muito para cima, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que, putz, eu quero, sabe, passar uma coisa do bem. A gente tem muita coisa mal hoje em dia no mundo, né? Vamos passar uma coisa mais assim gostosa. Eu fico muito feliz que vocês, quando pedem ajuda para mim, o que eu posso ajudar eu faço, né? Às vezes eu não posso responder na hora, mas na medida do possível eu tento responder todo mundo. Mas é isso, eu sou um cara normal, nada fora do comum não. Assim eu fico muito assim E humilde pra feliz. caramba, né? Porque você é Não, eu fora sou. da curva, cara. Não, Você é não, outro. eu sou feliz porque eu posso ajudar. Assim, se eu sem falsa modéstia. Eu, assim, às vezes tem professor que às vezes a criança está passando mal, me liga, eu não sei, como é que é assim? Aí ele fala, faz isso, entendeu? Então, é assim, eu sou assim, não tem jeito. Acho que foi uma coisa que eu aprendi durante a vida. O Marcos Cury é um cara que é o meu mentor. Ele é um cara top, é um cara que está na antroposofia. Ele é um cara que manja muito, ele manja horrores e é, Aproveita, aproveita, Wagner, e fala para quem está curtindo a live. Quem quiser estudar um pouco da antroposofia, qual é a linha? O que tem que fazer primeiro? O que tem que estudar primeiro? Quem que tem que ah, ler? O que tem que ler? na verdade, tem um curso hoje em dia, aqui em São Paulo, algumas cidades também de outros estados, tem o curso básico de medicina antroposófica, né? Hoje em dia é um ano só. Se vocês tiverem interesse, entra no Google Antroposofia, vai ser remetido ao site da Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica. Lá tem um livro na íntegra, Noções de Antroposofia, do Rudolf Lantz. É uma linguagem muito coloquial, muito fácil de entender, e vocês vão ver como a antroposofia vê o ser humano como um todo. Não só agora, mas a evolução desse espírito ao longo da história. Então, por isso que é importante a gente entender o que o nosso espírito é assim, mas antes não era assim. Como é que ele foi evoluindo? Porque se a gente vê que a medicina antroposófica é uma medicina espiritual, ele teve uma evolução. Como é que essa terra evoluiu? É muito complexo, mas é muito instigante, né? Eu odiava história e eu tive que estudar história de novo na antroposofia. E fiquei maravilhado.
cada fase da história tem um porquê do olhar antroposófico, você fica mais maravilhado ainda. Então, assim, Repete para só o quem nome quer do livro que o pessoal está pedindo aí, Wagner, por favor. noções básicas de antroposofia, tem no site da Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica. Além disso, tem um curso, esse curso esse ano ainda foi adiado, né, por causa da pandemia, mas é um curso que é desenvolvido uma vez por final de semana por mês, né, durante 2 anos. Um ano é um ano básico e o outro ano é um ano mais específico. Quem vai ser médico vai fazer um curso mais de um ano especificamente para medicina antroposófica. É mais ou menos na minha formação, na verdade, foram 4 anos, né? E além disso, a antroposofia não é que você se forma, acabou. A antroposofia vai muito. Se você só pensa, vou ser médico antroposófico, estudar 4 anos, você esquece. Você tem que estudar muito, 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 porque quando você estuda, você olha e vai ter coisas que você não vai entender, mas ao longo do tempo a ficha cai. Entendeu? Legal. Isso que é muito importante. Meu Tá? amigo, a gente tem mais alguns poucos minutos. Eu queria que você, antes da gente finalizar agradecendo a galera, eu queria só que você falasse para mim um pouco agora, nesse período de quarentena. O que a galera pode fazer nesse contexto do brincar, né? O que a gente pode fazer dentro de casa para a gente manter tudo isso que você acabou de ensinar a gente nas faixas etárias ou assim, num contexto geral, né? O que a gente pode fazer isolado agora? Primeira coisa, assim, quando você for brincar com a criança, brincar de corpo e alma. Não vai ficar brincando pensando no seu home office. Brincar de corpo e alma. É a mesma coisa que a gente está conversando e um ficar pensando outra coisa, a outra pessoa percebe. Criança percebe mais ainda, brincar de corpo e alma. E esse brincar tem que ter movimento. Às vezes é o brincar de correr, pega-pega. Muitos professores que eu vi lá ensinando várias brincadeiras em casa, no quintal, ou mesmo no apartamento, de ficar pulando, desviando de linha, fazendo tenda. Mas à noite, quando a gente vai ter uma outra consciência, eu dou uma dica muito importante, que é conte um conto para o seu filho, uma história de conto de fadas, principalmente os contos de Grimm, tá? Que tem aquela coisa do bem contra o mal. E tenta, dependendo da criança, você pode contar esse conto durante 28 dias, que é o ciclo materno, que é o ciclo da lua. E se você for ver, o ciclo menstrual da mulher dura 28 dias. Então tem muito a ver. Isso tem muito a ver com esse corpo vital. Então, dica assim, movimentar, ser verdadeiro, e à noite um conto de fadas, né? Um conto de contos de Grimm, que é muito legal. Agora, o brincar, às vezes, André, tem uma coisa cultural, né? Às vezes o brincar de uma criança japonesa é diferente de uma criança italiana, espanhola. Então, tenta voltar um pouquinho a sua ascendência e ver, porque todo professor e todo pai vai brincar com seu filho como brincou na infância, né? Isso é importante também. Isso vai trazer talvez um prazer maior para esse pai brincar com seu filho, né? Não fica muito preocupado com o brinquedo, mas com o brincar, entendeu? Legal. Assim, eu lembro que eu dava plantão segunda, terça, quarta-feira a gente tinha grupo de estudo, eu chegava às 10 horas da noite em casa, e às vezes eu ia jantar na casa do meu amigo, do Ronaldo, e o Pedro, hoje ele está adolescente, mas quando era pequenininho, eu sou o padrinho dele, ele falava, Dino, vamos brincar? Eu estava esbagaçado, assim, vendo 3 marcianos na minha frente, mas ele falava assim, Dino, vamos brincar, parecia que era uma palavra mágica, cansaço acabava, Na eu era hora, né? só dele, ou ficar jogando carrinho um para o outro, eu ficava elogiando ele, é muito importante elogiar, brincar, abraçar, sabe, o carinho, esse calor humano entre o pai, a mãe e a criança. Eu vou falar para vocês, a criança que vai brincar nessa fase, com certeza vai ser um adulto muito diferenciado. Eu aposto e ganho nisso, viu? Muito Que fácil. legal. Cara, você é realmente, como eu falei, tudo que a gente ouviu de você agora foi além daquilo que a gente já tinha ouvido no congresso, tanto no da Sandra quanto no congresso aqui em Mogi, nas lives que a gente acompanha. A minha expectativa hoje era
de bater um papo contigo e aprender. E hoje eu saio daqui um cara muito melhor, porque eu aprendo muito contigo. Imagina. Você é um cara do bem, você é um cara gente boa, você é um cara simpático, disponível. Pô, cara, você é nota 10 assim. Então, e sem demagogia nenhuma, porque é o que Eu eu te acho falei. vocês tudo um bando de doido confiar em mim, mas tudo bem fazer o quê? Mas é legal. Então, O Rafael até fez um comentário aí, né? Ele falou, Rafael tá aí, o chefe também entrou. o chefão tá aí, ixi, Tá Maria. aí. Ele falou que ele tem o prazer e a honra de você ser o Dr. Batman, o consultor Imagina. da Eu que Sandra e do tenho, Rafa. eu que E, tenho e eu agradeço eles esse. também, acho Ah, que por essa sim, conexão, né? Acho que eles sim. foram os responsáveis por tudo isso, assim como a Audrey, A e o Sandra nosso que é a mais respeito por louca de eles. todos, né? A Sandra Ela que é é a mais louca doidona. de. É, não, assistiu minha palestra, vai lá, vai dar palestra. Eu falei, Sandra, você é louca, você nem me conhece. Mas, poxa, acho que eu fiquei assim, ela viu algo que eu não vi, então vou fazer o mais bonitinho possível, né? E ela, nossa, a Sandra não tenho nem o Rafael, eu tenho palavras para agradecer, e nem você e ao seu grupo, da confiança que vocês têm em mim, até os professores do Brasil inteiro, né, nessa confiança que eles têm em mim. Então, eu só posso agradecer de uma forma assim carinhosa, de sempre estar atencioso com ele, o máximo que às vezes eu posso fazer naquele momento. Mas é isso, eu sou assim, sou Que legal, simples, que André. legal. Tá bom? Eu sou um cara que, o pessoal que me acompanha aí sabe que eu fujo um pouco das redes sociais, né? E aí, quando eu tive a ideia de fazer algumas lives, eu falei, eu preciso escolher pessoas que sejam fáceis de se conectar e falar bem, assim, porque eu vou ficar mais tranquilo, eu fico super tenso quando tem alguma coisa me filmando, e aí eu fico preocupado com o tempo, preocupado com a luz, sabe esses negócios? Sei, sei, E aí eu sei. falei, cara, o Wagner é um deles. Na quarta-feira eu fiz uma com a Ana Maria. Na Hum, segunda eu fiz uma com a Anitta e com o Nicolas, que também estavam no nosso congresso. E na sim. terça que vem eu tenho uma com a Sandra. A chefona. Então, a chefona. Na terça-feira ela tá com a gente. Sei, Então, sei. e eu acho isso para mim também é importante, porque eu não tô aqui para nada além disso que a gente está fazendo, sabe? Essa troca, esse Sim, bate-papo, mostrar que a gente é amigo, que sim. é um negócio, não tem protocolo, a gente não criou um protocolo para É, bater papo hoje. Eu falei, sim. cara, vamos falar de brincadeira? É isso. Vambora, e deu certo, Mas né? sabe o que é legal, André? A gente colocar a sementinha nas pessoas que estão ouvindo, essas sementinhas começarem a brotar, porque cada semente vai brotar de um jeito. Isso que é legal, a gente levar essa semente, isso é o mais importante, entendeu? Poder ter uma pessoa, poder 300 ou 500, não importa, mas levar essa semente para as pessoas, eu acho que devolver para o mundo que a gente aprendeu, esse é o mais importante, entendeu? Show de É, bola. eu acho assim, Cara, tá bom? gratidão total. Um Você é abraço. muito fera. Minha homenagem para você, Ah, para sempre. Obrigado, você é obrigado a demais. você, eu que Galera, agradeço. pessoal que tá aí assistiu a gente, obrigado por ter acompanhado. Esse foi o Dr. Wagner Moriyama, Doutor não, Wagner só. Só O Wagner. fera, o Wagner Batman da Imagina. natação, da pediatria. O cara é demais. Obrigado. Obrigado, André. Valeu, gente. Obrigado. Até. Tchau, tchau.